Má notícia no Palmeiras, atacante pretendido pelo Ajax precisou passar por cirurgia no tornozelo. Vídeo de hoje do canal do Nicola, detalhes sobre essa história. Bora falar também sobre Flamengo e Thiago Mendes. Rubro-negro mudou seu discurso e está afirmando que não vai pagar para ter o volante. Será uma estratégia? Bora falar também sobre o Corinthians, com uma boa e uma má notícia. A boa envolve o Rafael Ramos, a má o retorno de um atleta que não faz parte dos planos da comissão técnica. Falo também a respeito do Atlético Mineiro, que encaminha um acordo com a prefeitura em relação às contrapartidas de seu estádio. O vídeo também vai falar sobre o São Paulo, sobre o Curitiba, sobre as últimas do mercado de transferências, enfim, tem bastante coisa legal, tenho certeza que você vai curtir. Antes, deixa eu só me apresentar, sou Jorge Nicola, jornalista esportivo e dono desse canal que deixa você super informado de segunda a segunda. Para não perder nada é bem simples, aperta o botãozinho vermelho de inscreva-se e ativa as notificações, beleza? Bora contar que todo esse conteúdo tem um oferecimento de 1xBet, casa de apostas esportivas, que permite a você apostar todo santo dia. Nesse sábado, por exemplo, tem Campeonato Brasileiro da Série A, Campeonato Brasileiro da Série B, Campeonato Brasileiro da Série C e sempre com alternativas e opções, cotações bastante legais. Para não perder essas e outras oportunidades é bem simples. Vou deixar o link no comentário fixo, você pega lá, já faz seu cadastro e começa a apostar. Só não se esqueça que usando o cupom Nicola, você tem direito a 100% de bônus no valor do seu depósito, beleza? Bora começar o nosso vídeo com o tradicional giro de notícias. Primeiro falar sobre o Santos, duas joias do Peixe, ambas de 14 anos de idade. O Santos tem um menino chamado João Pedro, ele é goleiro, tem 14 anos e de vez em quando treina no time principal. Ele é tão bom e é tido como um fenômeno na Vila Belmiro, que hoje atua pelo time sub-14, sub-15 e sub-16. 1,90 m de altura, está desde os 11 anos de idade na Vila Belmiro e está sendo preparado para daqui a alguns anos ser o sucessor de João Paulo. Bora falar sobre Yuri, que também é jogador do Peixe, mesma idade, joga como volante e meia. Passou num teste na temporada passada no Santos e também é outro cara que tem chamado bastante atenção. Santos monitora de perto esses atletas para que quando completem 16 anos assinem seu primeiro contrato profissional. Bora falar agora sobre Alex, que está de saída do São Paulo. Ele já deixou bem claro que fica como técnico do time sub-20 somente até o fim da temporada, quer em 2023 trabalhar como técnico de um time profissional. Nos últimos dias, Jorge Jesus fez convite para que o Alex fosse auxiliar técnico dele no Fenerbahçe. Alex é ídolo no futebol turco, dos caras mais importantes entre os brasileiros que já passaram por lá. O Alex, em razão ou em respeito ao contrato que tem com o São Paulo, rejeitou esse convite e vai permanecer no tricolor até o fim dessa temporada à frente do time sub-20. Bora falar também sobre Manchester United e contar uma história curiosa. O United mandou recentemente observadores ao Brasil. A ideia é que eles olhassem de perto o João Gomes, atleta que está sendo observado, que está sendo analisado. Mas quem mais chamou a atenção durante essa observação do United foi um velho jogador do próprio Manchester United, o Andreas Pereira, que fez bons jogos e está voltando à condição de titular. O detalhe é que o Andreas, na teoria, volta para o Manchester United, mas na prática pode acabar indo parar no Benfica. É que o United tenta convencer o time português a vender o Darwin Núñez. E o Benfica está pedindo algo na casa de 90 milhões de euros. Para baixar o valor desse negócio, não estão descartadas as alternativas do repasse, tanto do Andreas Pereira quanto do Martial, que esteve emprestado na temporada passada ao Sevilha. Para fechar o giro de notícias, contar que o Atlético promete investir 15 milhões de reais na reforma do seu centro de treinamento. Vai haver uma enorme mudança na Cidade do Galo. Cidade do Galo que foi criticada em uma live ao vivo nessa quinta-feira. O Diego Costa conversou com o Pilhado e afirmou que o vestiário do CT do Atlético é ruim e que o campo onde se treina quando chove fica em condições bastante precárias. Bora falar agora sobre o Curitiba, que anunciou nessa sexta-feira uma parceria. Mas calma, não se trata da SAF, pelo menos por enquanto. O Coxa afirmou ou revelou que fechou um pacto, uma parceria com o Norwich, time que tem sido uma espécie de ioiô. Joga a Championship, que é a segunda divisão, sobe para a Premier League e cai. No ano seguinte vai e sobe de novo. Nessa temporada, por exemplo, participou da primeira divisão do futebol inglês, mas acabou rebaixado como último colocado, ou seja, vai voltar para a Championship. A ideia do Curitiba com essa parceria é a seguinte, abre aspas:
A relação entre os dois clubes será estratégica, englobando não somente a área de futebol, mas também de marketing e comunicação. Acho que as ideias são sempre bem-vindas, especialmente quando você faz acordos com times extremamente profissionais. Não dá para fazer acordo com o Manchester United, com o Manchester City, com o Liverpool. Pode pintar coisa boa a partir dessa relação. Mas e você, o que você acha dessa história? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião. Bora falar sobre o Atlético Mineiro, sobre o acordo que está sendo desenhado entre o novo prefeito de Belo Horizonte e o Atlético. Não sei se você sabe, mas o Galo está com o risco de pagar 220 milhões de reais em contrapartidas pela construção do seu estádio. Então, para você entender, quando você constrói um estádio, você tem de oferecer à prefeitura contrapartidas, que podem estar ligadas ao meio ambiente, podem estar ligadas ao trânsito, enfim. Em geral, essas contrapartidas equivalem a 20% do valor do estádio. Inicialmente, quando projetou o seu estádio, o Galo imaginou que poderia gastar cerca de 20 milhões de reais. Com o tempo, esse valor foi sendo atualizado e chegou a 80 milhões de reais. Mas o valor atual das 100 contrapartidas exigidas pela Prefeitura de Belo Horizonte bate na casa de 220 milhões de reais, que equivale a quase 35% do valor total do estádio, orçado em 650 milhões de reais. Isso gerou muito desgaste e irritação entre dirigentes do Galo. Com a mudança do prefeito, vocês sabem que o Alexandre Calil deixou a prefeitura de BH, ele vai concorrer ao governo. Dessa maneira, houve uma mudança na cúpula, na prefeitura de BH, e permitiu-se, graças a esse novo prefeito, um diálogo, uma relação, uma negociação. O Atlético está tentando diminuir esse valor de 220 milhões de reais e, ao mesmo tempo, postergar o pagamento para que possa ter fluxo de caixa nessa situação de seu estádio que deve mudar o patamar financeiro do Atlético. A estimativa é de que a Arena MRV garanta cerca de 100 milhões de reais por temporada em novas receitas. Bora falar agora sobre Corinthians. São duas as informações que eu queria dividir com vocês no timão. A primeira delas envolvendo o Rafael Ramos, lateral direito, português, que se envolveu naquele episódio com o Edmilson, ou melhor, com o Edenilson. Foi um jogo no Beira-Rio, o Edenilson acusou o Rafael de tê-lo chamado de macaco. O Rafael chegou a ser preso no Beira-Rio e precisou pagar 10 mil reais de fiança para responder ao processo de injúria racial em liberdade. Houve uma primeira perícia feita a pedido do Rafael Ramos, e essa perícia apontou que não houve injúria racial alguma. O Corinthians também contratou uma perícia e acabou de divulgar o resultado. A perícia foi feita por uma empresa chamada Perfect Links Forenses. Imagino que seja assim que se fala. Pois bem, a perícia também assegura que o Rafael Ramos não usou a palavra macaco quando se dirigiu ao Edenilson. Ainda não é a posição final da investigação. Vocês vão lembrar que a polícia solicitou que uma perícia especializada também investigasse essa história. Ainda não é a posição final dessa investigação, mas já são duas perícias mostrando que o lateral direito português não cometeu crime de racismo. Por isso que a gente sempre precisa tomar muito cuidado quando a gente julga, quando a gente analisa, quando a gente ainda não tem certeza das coisas. Bora falar sobre o outro assunto envolvendo o Corinthians, e ele diz respeito a Léo Natel, atacante que estava emprestado ao Apoel. O time do Chipre já se comunicou através de suas redes sociais agradecendo a passagem do atacante e deixando claro que ele está de saída. Antes de gravar esse vídeo, conversei com o empresário do Léo Natel, o Luiz Carvalho, e perguntei para ele se existe alguma possibilidade de o Léo Natel ser vendido para outro clube, já que a negociação com o Apoel melou. O Luiz afirma que ainda existem tratativas com o time do Chipre. As negociações não estão descartadas apesar da tuitada, mas hoje o clube com uma negociação mais quente para levar o Léo Natel em definitivo é um time grego, cujo nome não foi revelado. As tratativas estão em andamento, o Corinthians já baixou um pouquinho sua pedida e a tendência é que o Léo Natel não seja devolvido de fato ao Corinthians, que o Corinthians consiga, pelo menos em relação ao Léo Natel, não ter esse ônus. Afinal de contas, alguns dos atletas emprestados não fazem parte dos planos do Vitor Pereira, entre eles o Léo Natel, tem também o Ramiro, tem também o Matheus Vital. Bora mudar de assunto e falar a respeito do Flamengo, mais especificamente sobre Thiago Mendes. Vene Casagrande trouxe hoje a informação que Thiago Mendes não será comprado pelo Flamengo pelos 6 milhões de euros que vinham sendo especulados pela imprensa. A justificativa é de que o Flamengo entende que o valor é muito alto para um atleta que está a 1 ano do fim do contrato. Não estou dizendo que a notícia não é verdadeira, mas é importante sempre lembrar que os clubes fazem despistes e também usam a imprensa como uma forma de diminuir o valor do atleta.
Que o Flamengo pode não querer pagar os 6 milhões de euros, perfeito. Mas também isso não significa que o Thiago Mendes não será contratado. Pelo contrário, já são 3 janelas consecutivas em que o Flamengo tenta a contratação do Thiago Mendes. E é natural que continue querendo, afinal de contas o Thiago está cada vez mais perto do fim do contrato com o Lyon. O que o Flamengo pode estar querendo dizer é o seguinte: ó, mercado, olha Lyon, não vamos pagar em hipótese alguma os 6 milhões de euros. Se vocês querem isso, a gente vai esperar mais 6 meses e assina um pré-contrato com ele de graça. É óbvio que ele vai demorar mais um ano para ser jogador do Flamengo, mas em vez de gastar 6 milhões de euros com o atleta, eu invisto em outras coisas durante esse período. O Lyon recebe essa informação através da imprensa e acaba aceitando uma condição menor de pagamento e talvez até de forma mais parcelada. Isso faz parte, é absolutamente habitual. Eu acho que o Flamengo está certo nas tratativas. Que o rubro-negro quer o Thiago Mendes, isso não é novidade. Paulo Souza adora o ex-jogador do São Paulo, que também está querendo há bastante tempo voltar ao Brasil, mais especificamente para jogar no rubro-negro. Arturo Vidal também mantém negociações. Se não der com o Thiago Mendes, o Flamengo deve ter para essa função de meio campo um pouquinho mais equado o Arturo Vidal, chileno que estava até outro dia na Inter de Milão. Bora fechar o vídeo para falar a respeito do Palmeiras, mais especificamente do Giovani, que acompanha diariamente o canal do Nicola. Vai lembrar que eu contei para vocês que o Giovani, atacante de só 19 anos de idade, tinha uma proposta do Ajax. A primeira oferta foi lá no começo do ano de 12 milhões de euros. O Ajax subiu essa oferta para 17 milhões de euros, mas as negociações acabaram sendo paralisadas por conta de uma lesão no tornozelo do Giovani. Cheguei a contar para vocês que havia uma suspeita de cirurgia no Giovani. O Palmeiras não confirmou. Na tarde dessa sexta-feira, o Diego Iwata Lima, jornalista do UOL, trouxe a informação de que sim, ocorreu a cirurgia a qual me referi. Essa cirurgia foi feita no dia 12 de maio, pena que o Palmeiras não quis confirmar quando eu indaguei. Acho que esse é o tipo de informação que não se esconde. Talvez o Palmeiras, preocupado com a repercussão negativa junto ao Ajax e uma possível desistência do clube holandês, quis guardar essa informação. O Giovani já está de volta à parte de fisioterapia, se recuperando dessa contusão. A cirurgia se deu por conta de uma dividida com o Daverson. O Daverson chegou um pouco mais forte, sem a intenção, e o Giovani acabou sofrendo uma fratura na parte um pouco mais alta do tornozelo, rompendo alguns dos ligamentos, por isso a justificativa e a necessidade dessa cirurgia. Não há um prazo de recuperação, o Palmeiras não divulga esse tipo de situação, e por isso as negociações com o Ajax estão suspensas. O clube holandês quer entender primeiro como é que o Giovani volta, quais as consequências dessa lesão, para avaliar se vale a pena manter a proposta de 17 milhões de euros, cifras bastante interessantes para um atleta que ainda não conseguiu se firmar no time principal. Prometo deixar você super bem informado sobre as coisas do seu time do coração. Curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal. A gente volta um pouquinho mais tarde. Daqui a pouquinho, né? A partir das 7 da noite tem programa do Nicola. Abraço, tchau!